eu sei que talvez o que vai mais me aproximar de você não é o currículo Lattes, não é o título. É você saber que o pregador tem a coragem de admitir, perante milhares que estão agora ligados conosco, que eu ainda luto com a depressão. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu não vou ser arrogante ao ponto de dizer que as lacrações que virão sobre um vídeo que eu coloco ou um post no Instagram que não me afetam. Lacradores, parabéns, vocês conseguem o objetivo, porque me afetam. Dói. E confesso perante todos uma grande dificuldade que eu tenho. Eu luto todos os dias com isso. De às vezes anular 1000 incentivos por causa de uma lacração. É o meu defeito. Eu fico com raiva de mim por causa disso. É o meu espinho na carne. Mas eu peço força a Deus. E é esse Rodrigo que admite para você os seus problemas emocionais, que quando estuda a escatologia, que é a doutrina dos últimos tempos, e sabe o que vai acontecer com o povo de Deus e com essa terra, no chamado tempo da angústia de Jacó, eu confesso que tenho medo. E eu vou mostrar a você nessa noite por que eu tenho medo. Eu vou mostrar textos que talvez vão arrepiar você. Mas mesmo com medo, eu tenho uma palavra de conforto para dar para você e de esperança. E a minha mão trêmula para se unir à sua, só para te dizer, você está com medo? O pregador também está. Mas se Jesus falou para ficarmos firmes nele, que ele vai cumprir a promessa, vamos ficar firmes com ele. Eu não estou aqui para apresentar para você a imagem de um super-herói. Eu estou aqui para apresentar a imagem de um pecador frágil como você, que quer ir para o céu e que precisa dos irmãos. Eu preciso dos meus irmãos. É essa a essência. É por isso que eu defendo tanto essa igreja. Não é por questão de CNPJ, de comodismo, de politicamente correto. É porque são os meus irmãos. Ai de mim se não fossem os meus irmãos. Eu vou contar uma coisa para você. Eu pedi uma lista que não chegou até mim. Ao vivo é assim que se faz. Eu pedi a lista de todo mundo do marketing que está agora arrancando os cabelos aí para que tudo saia perfeito para você. Não tem aqui nenhum profissional de televisão pago. São voluntários da igreja que vão se revezando para fazer o corte. Quando eu entrei, um até brincou, olha pastor, ela aqui vai fazer o corte de você, viu? Não vai ficar tremendo agora na hora de fazer o corte. Os que cantam, ainda que tenham uma voz bonita, trabalhada, não são cantores profissionais no sentido que estão cobrando cachê para estar aqui. Não. Os câmeras que estão agora me filmando não são câmeras da Record TV, da Rede Globo, ou dos melhores cineastas de Hollywood ou do Netflix. São irmãos que aprendem a operar a câmera e estão aqui. Uma vez eu dei um estudo bíblico para um homem que hoje já faleceu e que ele era ateu quando eu comecei a estudar a Bíblia com ele e se converteu a Jesus durante os estudos. Estava se preparando para batizar, mas morreu antes que isso pudesse se realizar. O seu nome, Peter Garsten. Se você colocar na internet, você vai descobrir quem é. Um dos maiores iluminadores do Brasil. Tanto que quando ele morreu, saiu no Jornal Nacional, no Globo, a notícia, morreu o mago das luzes. Alemão. Quando ele veio estudar a Bíblia comigo, ateu, a primeira coisa que ele falou é o seguinte: eu quero um mapa e um atlas. Eu quero um atlas e uma linha cronológica da Bíblia. E falava muito de Schopenhauer. E uma vez que eu levei o Peter à igreja, eu tive duas situações interessantes com ele. Uma quando eu levei a igreja pequenininha, lá em Areal, no Rio de Janeiro. Eu ia pregar e tinha uma irmã passando a lição de escola sabatina. Ele falou, ela é a pastora da igreja? Eu falei, não, uma irmã passando a lição. E tinha um outro cantando, e aquele é pastor? Não. Eu falei, o pastor não está aqui hoje, eu que vou pregar. Ele falou, mas todo mundo participando sem nenhum pastor? Eu falei, exatamente, na igreja adventista é assim, todo mundo participa. O púlpito é ocupado pela mulher, pelo juvenil, pelo homem, pelo adulto, pela criança, pelo idoso,
pelo leigo. É lógico que numa igreja grande como esta aqui, é mais difícil ter oportunidade de púlpitos, mas numa igreja local, quem se lembra durante a semana eu expliquei o que é distrital para os adventistas, o pastor cuida às vezes de 10, 15 igrejas, 12 igrejas, ele não é onipresente. Então quem cuida da igreja na ausência dele é um ancião, é um líder, tem escala de pregação. O meu primeiro sermão na igreja eu tinha 14 anos, e o Peter falou algo que nunca mais eu esqueci. Ele falou: vocês têm aqui a democracia da liturgia. Eu falei: é isto mesmo. Já que se fala tanto em inclusão hoje, quer maior inclusão do que esta? Quando o NASP tem um coral cantando aqui à frente, e o pastor Douglas sabe disso, porque não é o primeiro internato que ele trabalha, quando eu conheci ele trabalhava no outro NASP lá de Engenheiro Coelho. Depois de lá ele foi para outro canto, fez doutorado, foi para o sul do país, e voltou para São Paulo de novo, para ser diretor de escola. Quando você tem um coral bonito cantando aqui à frente, naquele coral tem o filho de um mega empresário riquíssimo e a filha de uma lavadeira, todo mundo cantando juntinho ali do mesmo jeito. No Desbravador, está lá o filho do empresário riquíssimo e o filho da lavadeira e o filho da pessoa que está até desempregado, todo mundo junto ali, todo mundo participa. Não estou querendo enfeitar a realidade para você. Na igreja também tem problemas. E se eu estou falando para alguém que fala que não quer vir para a igreja porque tem muita gente com defeitos aqui, venha, tem espaço para mais 2, 3, 4. Se você não quer vir porque tem gente hipócrita, venha, tem espaço para mais gente. Não enxergue a realidade com óculos cor-de-rosa. Tem problemas muito sérios aqui, isso é um hospital. Mas esse hospital também tem cura. E se você está assistindo alguém hoje aqui, eu sou um produto da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não tenho nenhum parente adventista. Paguei pesado um preço para vir para essa igreja, fui expulso de casa, humilhado, tive que dormir de favor na casa dos irmãos. E eu vou falar agora que essa igreja não presta. O que eu faço com o irmão que me deu abrigo quando a minha família me botou na rua? O que eu faço com aquela irmã que chegava todo dia lá com a pasta de dente? O que eu faço com aquela irmã piedosa, semi-analfabeta, que todo sábado está lá certinho na igreja e todo final do mês ela está dando o dízimo dela na igreja? Se eu falar que a igreja não presta, eu estou falando que aquela irmã não presta. Esse é o povo de Deus, e é contra esse povo de Deus que o diabo está se levantando. E uma grave crise aguarda o povo de Deus. E a lista que não veio é justamente todo mundo que está atuando, mas eu quero aqui prestar o meu agradecimento aos anônimos que limparam a igreja para que a gente estivesse aqui, que estão operando as câmeras, que colocaram as flores. Deus seja louvado pelos irmãos que Ele me deu. Deus seja louvado. Como eu falei, tem problemas? Tem. A igreja às vezes é como a Arca de Noé. O mau cheiro dos animais você só aguenta por causa do dilúvio que está lá fora. Mas ainda assim, é melhor dentro da arca. E quando eu digo animais, é bom eu dar uma olhadinha se não sou eu um dos mal cheirosos. Eu me olho no espelho, eu já sei os problemas que eu trouxe e eu peço que Deus às vezes não me use como propaganda dele. Entendeu? Essa igreja será sacudida, porque o inimigo tem ódio da igreja. E é por isso que eu vou falar do tempo de angústia. Olha essa mensagem que eu quero colocar para você aqui. Você por acaso já ouviu falar no pecado contra o Espírito Santo? Eu acho interessante como é que alguns temas desapareceram do púlpito nos últimos tempos. Você ia fazer antes um JA, a pergunta dos jovens era: pastor, será que eu cometi o pecado contra o Espírito Santo? Um medo. Hoje eu não vejo essa pergunta mais, sumiu. Ninguém nem pergunta mais. O que é pecado contra o Espírito Santo? Parece que ninguém mais comete isso, não tem mais medo disso. Coloca de novo na tela o texto que eu quero ler para vocês. De acordo com a Bíblia e a realidade, chega um ponto na vida em que certas características estão até tal ponto implantadas em nosso caráter, que as situações novas só conseguirão arraigá-las ainda mais em nós. Esta é uma das nossas tragédias como seres humanos. Olha o que diz o livro de Ezequiel, capítulo 3, verso 23. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus,
Quem ouvir, ouça. E quem deixar de ouvir, deixe, porque eles são casa rebelde. O que a Bíblia está dizendo aqui? Se você sair do livro de Ezequiel e entrar no livro do Apocalipse, você verá um texto muito parecido. Continue o justo na prática da justiça e o injusto na prática da injustiça. Ou seja, o pecado contra o Espírito Santo é, em outras palavras, uma situação que a pessoa chega na vida de tal resistência à voz de Deus que o Espírito Santo já não fala mais no seu coração. E quero dar uma notícia muito trágica para você nessa noite. O pecado contra o Espírito Santo pode ser cometido em vida. Normalmente, as pessoas só têm a sua situação definitivamente resolvida para a salvação ou a perdição quando ela morre. Porque a Bíblia fala, ao homem está ordenado morrer uma única vez, e depois disso, o juízo. Então, enquanto eu estou vivo, eu posso ganhar ou perder a minha salvação. Hoje eu estou em Cristo, mas eu posso amanhã apostatar e abandonar a Cristo. Ou alguém que hoje está apostatado pode reencontrar com Cristo. Agora, quando morre, acabou. Não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Tanto é que, uma vez um jovem perguntou a um rabino em Israel, mestre, qual é o melhor dia para eu entregar a minha vida a Deus? Ele falou, o último dia antes da sua morte. Mas eu não sei quando eu vou morrer, então faça isso todo dia. Porque depois que morre não tem mais chance. Só que há alguns casos especiais que a pessoa consegue, infelizmente, selar o seu destino ainda em vida. Sabe que os especialistas em saúde mental falam de alguns psicopatas como sendo pessoas que perderam completamente o senso de moralidade, de arrependimento. Ele já não tem mais arrependimento, ele não tem mais crise de consciência, ele não tem nem remorso. Para ele, matar uma criança depois e esquartejá-la é tão comum como para você escovar os dentes. Você não fica com crise de consciência porque escovou os dentes. Para um psicopata é a mesma coisa. Eu não sou especialista em saúde mental, mas do ponto de vista teológico, eu posso dizer que algumas pessoas conseguem atingir no plano espiritual uma situação de psicopatia espiritual. Nem eu, nem você podemos legislar e falar, é aquele ali, é aquele, nós não sabemos. Mas infelizmente há algumas pessoas que o Espírito Santo já não atua mais nelas em vida. Judas Iscariotes é um exemplo desse. Judas Iscariotes é um exemplo desse. Jesus lutou com ele até na quinta-feira da Santa Ceia, ali. Mas quando ele saiu, ele já saiu tomado pelo diabo de tal maneira que já não tinha mais retorno. Há outros casos também que o Senhor rejeitou e aquela pessoa não teve mais retorno. Mas note, o pecado contra o Espírito Santo não é um ato que vem da parte de Deus, ele é unilateral. É uma rejeição a tal ponto da pessoa que a voz do Espírito não é mais ouvida. Agora, o que o livro do Ezequiel e o livro do Apocalipse me diz é que chegará uma época na terra em que a rejeição, o pecado contra o Espírito Santo será de maneira tão globalizante que as pessoas já estarão com o seu destino selado em vida. Aquilo que hoje acontece de maneira esporádica na vida de um Judas, na vida de um Saul, acontecerá depois do fechamento da porta da graça de maneira coletiva. A humanidade, com exceção do remanescente fiel, estará completamente entregue a Satanás. Eles já não terão mais arrependimento dos seus atos. Serão como psicopatas espirituais. Aquele poder do Espírito Santo que ainda refreia os meus gostos, a minha vontade, não atuará mais. E eu vou descrever nessa noite como é que isso pode acontecer a partir da Bíblia e de alguns autores fora da Bíblia. Vamos ver aqui um texto que fala desse tempo de angústia. É possível rejeitar definitivamente a oferta de Cristo porque somos incapazes de aceitá-la. Um dia faremos isto, está com um erro ali. É possível rejeitar definitivamente a oferta de Cristo porque somos capazes, tá certo? De rejeitá-la. Um dia faremos isto, espero que não nós, de modo definitivo. Olha o livro de Daniel, capítulo 12, versos 9 a 10, que diz, vai Daniel,
porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. O Apocalipse fala praticamente a mesma coisa no capítulo 22, versos 10 a 12. Então me disse ele: não seles a palavra da profecia desse livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar a justiça e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve. Você percebeu a mensagem da Bíblia? Chegará um tempo em que as pessoas estarão de tal maneira numa posição de rejeição à graça de Deus, que o Espírito Santo não vai mais conseguir falar ao seu coração. A Bíblia profetizou isso. É uma rejeição de tal maneira que não tem mais o que ser feito por essas pessoas. Isso é chamado na Bíblia de o tempo de angústia. Olha aí na sua tela. O tempo de angústia, segundo a Bíblia Sagrada, é uma época em que a humanidade rejeitará de maneira coletiva e definitiva o Espírito Santo de Deus. Quero que você leia comigo agora o texto de Jeremias, capítulo 30, versos 5 a 7. Jeremias, capítulo 30, versículos 5 a 7. Preste atenção no que diz a palavra de Deus. Assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de terror, um grito de medo e não de paz. Perguntem e vejam se um homem pode dar à luz a uma criança. Por que então vejo esses homens todos com as mãos na cintura, como se fossem uma mulher que está dando à luz? Por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É o tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo dela. É interessante que essa imagem, primeiro no hebraico, aqui é um pouco dúbio, quando fala assim diz o Senhor, ouvimos um grito de terror, dá a entender o Senhor falando, ou ele o profeta, ou o profeta e outros. Pessoas gritando, homens pelas ruas, como se fossem mulheres parindo, num parto bem complicado. É interessante que essa imagem de uma mulher dando à luz à criança sempre é emblemática para falar do fim dos tempos. A mulher de Apocalipse 12, ela está gritando com dores de parto para dar à luz. Quando Jesus fala, quando virdes acontecer essas coisas, são o princípio das dores, das contrações, dores de parto. E o profeta diz, é o tempo de angústia de Jacó, mas ele será livre dela. Então note que é uma angústia que abala todo mundo, abala as pessoas que estão contra Deus e abala também aqueles que estão do lado de Deus. É uma angústia para os dois lados. A única diferença é que os ímpios não serão salvos da sua angústia, mas os remanescentes, fiéis, o resto da descendência da mulher, estes serão livrados dela. Vamos voltar para a tela para continuar a nossa leitura. A primeira coisa que nós temos que perguntar é: que tipo de religião nós temos com Deus? De submissão ou de luta? Se há luta, como Deus luta? Um Deus que luta e prepara para a guerra, como é isso? Eu quero explicar para você como é que funciona tudo isso aí. Se você pegar assim ao pé da letra, o que significa a palavra Islã, por exemplo? Islã, em árabe, significa submissão a Alá, submissão a Deus. Um significado de nome bonito. Quando a pessoa fala, eu sou um islâmico, eu sou um muçulmano, ele está dizendo, eu me submeto a Alá, eu me submeto ao meu Deus. Agora vamos pegar a raiz do cristianismo. Nós somos descendentes espirituais do judaísmo, que por sua vez vem de Israel. E o que significa Israel? Israel é uma composição de 3 palavras hebraicas, Ish, que é homem, Ra, que é luta, briga, El, que é Deus. Israel, o homem que briga com Deus. Olha, se falar por beleza, sonoridade do significado,
É muito mais bonito dizer que você pertence ao Islã do que a Israel. Troque a palavra pelo significado. Qual a sua religião? Eu sou da religião dos que se submetem a Deus. E você? Eu sou da religião dos que brigam com Deus e prevalecem. Parece que Islã é mais bonito. Por que a Bíblia revela não o Deus apenas que submete, subjuga, mas o Deus que luta? É simples. Por várias razões. Em primeiro lugar, Deus nos quer de maneira voluntária e não de maneira forçada. Por isso que Ele luta conosco, porque sabe que nós resistimos. E às vezes para o nosso bem Ele tem que nos segurar. Você já viu uma situação de uma criança tendo que tomar uma injeção dolorida, bezetacil, e como o pai tem que segurá-la? E quando o pai segura aquela criança, o que acontece? Ela se debate com o pai. Mas por amá-la, o que ele faz? Ele luta com ela, ele segura. Ele segura, por amor. Quando uma criança, às vezes o avião está para aterrissar e ela não quer ficar na cadeira quieta, quantas vezes a mãe tem que segurar a criança aqui, porque está com turbulência, para o bem dela, ela resiste. Quem não é pai, quem é insensível, fala assim, gente, taca um sonífero nessa criança aí que ela dorme o voo todo e o pai ainda tem sossego. Mas o pai que ama, prefere uma noite de insônia, mas ele luta ali com o filho. Quem é pai de primeira viagem já não teve a situação de passar uma madrugada toda lá e a criança não quer dormir. Quem não tem um sentimento paterno fala, simples, gente, pega um pouquinho de sonífero, coloca na aguinha e dá para a criança que ela dorme a noite toda. Mas quem ama não tem coragem de fazer uma coisa dessa. Ele prefere lutar. Quem não ama quer dar o sonífero para ficar livre da criança e ter uma noite de sono. Quem ama, luta. E ele luta com a criança ali que não quer dormir. Ele luta com a criança que não quer ficar na cadeira. Ele luta com a criança que não quer tomar injeção. É assim que Deus luta conosco. Mas tem mais um outro motivo por que Deus luta conosco. Primeiro, já falei, nós somos voluntariosos, nós não queremos a injeção da cura. Nós não queremos ficar quieto na lei de Deus. Nós não queremos dormir à noite. Mas além de lutar conosco, como uma mãe ou um pai luta com o seu filho, Deus também luta porque Ele sabe que nós estamos enfrentando o grande conflito entre as forças do bem e do mal. E como você treina um soldado para o conflito? Jogando baralho com ele? Como um soldado é treinado? Não sei se eu estou falando para alguém que teve vida militar. Você joga o camarada dentro de uma barraca e taca gás lacrimogêneo lá dentro. É como aquele filme lá do BOPE, né? Pede para sair. Por quê? Porque na guerra não pode ter frescura. Na guerra não pode ter, eu não como esse pão. Na guerra você sobrevive do jeito que estiver, ou você vai morrer. Não dá para ficar desesperado, você tem que ser frio. E a melhor maneira de treinar alguém para uma guerra é colocando-o em situação de guerra. Como é que se treina um lutador de boxe para ganhar um campeonato de boxe? É lutando com ele, é dando pancada na cabeça dele, para ele aguentar a pancada do adversário. Então, meu irmão, você está ganhando pancada atrás de pancada, Deus está treinando você para o grande conflito. Eu vou contar uma historinha para você. Infantil. Mas se Jesus contou historinhas infantis, como as parábolas, que se tornaram teses de doutorado, que a parábola é infantil. Uma mulher tinha 10 moedinhas, perdeu uma moeda, encontrou, varreu a casa, encontrou e foi comemorar com as amigas. Quer historinha mais infantil do que essa? Essa história chega a ser mais simplória do que as fábulas de La Fontaine. Mas na simplicidade da parábola infantil de Jesus, que riqueza de detalhe. Eu já vi tese de doutorado sobre essa parábola de Jesus. Então vou imitar o mestre. Vou contar uma parábola para você. Uma vez, havia um grupo de árvores, todas muito bem colocadas ali, árvores frutíferas, e o passarinho veio, bicou alguns frutos e saiu com o biquinho sujo de semente.
E quando o passarinho voou com o biquinho sujo de semente, algumas sementes caíram perto das árvores irmãs, ali onde tinha água, um lugar gostoso, terra fofinha, cheia de adubo. Mas ele voou, e outra semente caiu longe, num lugar ermo, bem distante daquele arvoredo. Só que as duas sementes vingaram. Uma cresceu perto das árvores irmãs, cheia de cuidado, e a outra lá no meio do deserto, quase assim, lugar ermo. A daqui cresceu toda frondosa, bonitinha, tinha água fácil, porque o lençol freático era quase na superfície. A outra tinha que esticando a raiz dela na terra para conseguir umas gotículas d'água. A daqui estava num lugar protegido. A de lá não. Quando ela começou a crescer, passou um tropel de cavalos ali de uma caravana e a quebrou. Quase ela morreu. Ela teve que crescer toda torta, toda cheia de cicatrizes. E a outra aqui toda protegida. Passou um tempo e veio um lenhador. E por ironia da vida, cortou todas as árvores daquele arvoredo, menos a caçula. Deixou. E agora, à distância, sem o arvoredo impedindo a visão, uma árvore daqui ficava olhando a irmã do outro lado. Uma cheia de cicatrizes e machucados, e a outra frondosa e bonita. Armou-se uma tempestade. Vento soprou, raios, trovões, chuva ácida. Para a árvore que estava acostumada com tantas pancadas, foi mais uma brisa. A outra foi derrubada na primeira ventania. Deus conhece a vida melhor do que eu e você. Se Ele está deixando você apanhar e ter cicatrizes, Ele está preparando você para algo melhor. Eu vou confessar para você. Eu não sou masoquista, não gosto de sofrimento. Não entenda que você está diante de um masoquista. Mas eu confesso perante a igreja que eu já dei graças a Deus por algumas dores que eu passei, inclusive essa da depressão. Me tornou mais compreensível para lidar com algumas pessoas. Minha pregação mudou. Minha abordagem mudou. Então, e eu fiquei mais resiliente para algumas coisas. Se o pai está dando pancada em você, ele está treinando você para a luta. Se o pai está jogando você dentro de uma barraca e colocando gás lacrimogêneo lá dentro, é porque ele sabe que o inimigo não terá piedade. Deixa o general treinar você. Israel, lutamos com Deus. Por isso que ele esteve à beira do caminho querendo matar Moisés. Não é porque Deus é um assassino. É por isso que ele deslocou a coxa de Jacó. Não é porque Deus é um sádico. É porque Ele está treinando você. E sem exageros, eu vou mostrar para você nessa noite o que significa a guerra que nos aguarda. E eu sei que há crianças aqui nos assistindo, mas eu peço a Deus que transforme essa mensagem de tal maneira que até as crianças sejam atingidas por ela, porque o programa Evidências não é feito com a linguagem infantil, de jeito nenhum. E o tanto de criança que assiste, você pode olhar sempre no Instagram, estou colocando foto de criança. Então, se Deus pode transformar o Evidências para atingir crianças, Deus vai usar essa mensagem para atingi-los, mesmo porque, se eu entendo bem da profecia, no fim dos tempos, quando a liberdade for tirada, são as crianças que serão usadas para pregar no nosso lugar. Então vamos lá. Olha a perseguição vindoura. Apocalipse capítulo 13, versos 6 a 7, 15 a 17, fala do que o anticristo vai fazer. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser morto. Porque aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Foi-lhe dado poder
para que fossem mortos todos os que recusassem adorar a imagem, como obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou sobre a testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, senão aquele que tivesse a marca, que é ou o nome da besta, que é, ou o número do seu nome. Apocalipse 13. Deixe-me dizer uma coisa para você aqui. Eu não vou, até pelo horário, eu não vou poder explicar todos os detalhes para você. Algumas coisas eu tenho falado em doses homeopáticas, seja nos vídeos que eu apresento na internet, seja no programa Evidências, que eu já anunciei para vocês, que vai ser sobre o Apocalipse, mas aqui eu vou falar apenas algumas coisinhas para colocar você para pensar. As pessoas, quando me perguntam, Rodrigo, será que nós estamos vivendo os últimos tempos, etc., eu digo assim, uma coisa que os adventistas aprenderam é não marcar mais data para a volta de Jesus. Por outro lado, há coisas acontecendo tão sérias que eu digo que o mundo é como alguém cardíaco. Quando você tem um cardíaco na família e ele tem uma dor forte no lado esquerdo do peito, pode ser uma dor muscular, até gases podem provocar a dor no lado esquerdo do peito. Mas se você sabe que ele é cardíaco, você não arrisca. Você coloca o remédio debaixo da língua e leva para o primeiro hospital. E você pode chegar no hospital e descobrir que era só uma dor muscular, que não era nada sério, ou que ele estava realmente infartando. Profeticamente falando, o mundo está cardíaco. E no exato momento que eu estou falando com você, eu estou vendo dores muito fortes no lado esquerdo do peito. Já houve outras na história que eram apenas dores musculares. Essa também pode ser muscular. Pode ser que eu esteja falando isso aqui para você e as crianças que estão aqui me assistindo, amanhã subam ao púlpito e eu já esteja velhinho também assim, com dificuldade até de locomover, e Jesus não voltou. Pode ser. Mas usando a ilustração que eu acabei de mencionar, também é provável que possa ser um infarto escatológico do planeta Terra. Na dúvida, vale o mesmo procedimento. Não vou arriscar. Eu ouvi uma frase essa semana que teria sido citada por um grande teólogo nos Estados Unidos, do pastor Elias Brasil, e quem me disse essa frase foi o pastor Gilson. Que o pastor Elias Brasil teria mencionado, olha, que ele perguntou para todos, vários teólogos, você acha que nós estamos vivendo os últimos tempos? E o doutor Elias Brasil, que é um intelectual de primeiro calibre, que não é de falar coisas apenas assim por achismo, ele teria dito mais ou menos assim. Se eu não citar exatamente, eu vou parafrasear. Amigo Gilson, eu acho que nós já estamos agora por conta